Boa noite, o mês de agosto finalmente chegou. Hoje é quinta-feira, dia 1º, veja o que é destaque nesta noite. Dia do aleitamento materno, os desafios de conciliar o trabalho com a alimentação dos recém-nascidos. Nova empresa assume gestão de Hospital Universitário de Taubaté. E quinta é dia de Tati no campo. No episódio de hoje, você vai aprender como cultivar temperos em casa. O Jornal da TV Tati está no ar. E hoje é o Dia Mundial do Leite Materno, uma data para reforçar que amamentar é muito mais do que um ato de amor. É um desafio para muitas mães que têm que conciliar os horários de alimentação dos pequenos com o trabalho dentro e também fora de casa. Aos 30 anos, Vanessa trabalha com TI em home office, uma rotina que ela consegue conciliar com os horários das mamadeiras do Raul. Sempre trabalhei home office, só que eu tive que me organizar, porque não é porque a gente está no home office que dá para cuidar de uma criança, né? Tem que ter um momento para o trabalho também. Então, à tarde o Raul vai para a escolinha, mas de manhã ele fica nos cuidados de uma pessoa para eu poder trabalhar. Enquanto eu trabalho, eu consigo amamentar ele também em alguns momentos. Então, é perfeito assim. O Raul Moisés chegou na família há 10 meses e agora é o centro das atenções da casa. E mesmo com tanta demanda, a mamãe separa o tempo necessário para dar de mamar ao pequeno. A amamentação ela é muito importante para ele, né? Ela dá todos os nutrientes que ele precisa e é um alimento feito sob medida para ele. Então, é muito importante que ele continue sendo amamentado pelo leite materno. Na escolinha também eu tenho a preocupação de mandar o leite para ele poder tomar o leite materno também. Eu não pretendo parar com 2 anos, não. Vamos ver até quando que eu consigo. Até no mínimo 2 anos vai acontecer. Só que se prolongar um pouquinho mais, não tem problema também. Amamentar é um ato de extrema importância para a saúde do bebê. O leite, nutricionalmente, ele é completo. Então, ele tem a proteína, o carboidrato, o açúcar, todos os componentes, as vitaminas, inúmeros elementos que ajudam na composição de cada um dos tecidos do corpo humano. O cérebro vai desenvolver de uma maneira melhor, os órgãos vão desenvolver de uma maneira melhor, o sistema imunológico, e isso tudo reflete na melhor saúde do bebê. O aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, ele é fundamental para que no futuro, na vida adulta dessa criança, essa criança não desenvolva doenças assim, que a gente diz que não são transmissíveis, né? No caso, diabetes, hipertensão arterial, obesidade. Então, o aleitamento materno tem essa importância assim, em diversos aspectos e em diversas fases da vida da criança. O alimento mais importante e completo da humanidade tem até uma data especial. Hoje, 1º de agosto, é o Dia Mundial do Aleitamento Materno. E visa exatamente isso, conscientizar não só a gestante, a lactante, a mãe que vai amamentar, né? Os familiares, as escolas, os órgãos públicos, as empresas, porque é claro que se a gente priorizar o aleitamento materno, as nossas crianças vão ficar menos doentes e isso vai ser um benefício para a sociedade como um todo, né? Porque essa mãe vai poder ser mais produtiva, vai poder trabalhar com mais tranquilidade e até na vida futura essas crianças vão ter menos problemas de saúde. E a nossa equipe foi até o banco de leite aqui em São José dos Campos, porque o estoque infelizmente está baixo. O repórter Pedro Coralha conversou com uma enfermeira do local sobre o assunto. Agosto Dourado, o mês que promove o aleitamento materno. Nós viemos até o banco de leite em São José dos Campos para entender como está o estoque durante esse período de inverno e também entender como funciona os processos da captação e também da doação desse leite. O estoque está no volume muito crítico, estamos com cerca de uma queda de 40% do nosso volume, temos 60 litros em estoque e isso é bem grave para nós.
No período de inverno, associado ao período das férias escolares, nós acabamos tendo realmente uma queda devido à indisponibilidade dessas mães, porque acabam tendo outros filhos ou estão realizando viagens e acabam não conseguindo colher o volume adequado. Temos uma quantidade boa de doadoras, porém o nosso volume coletado caiu muito em decorrência dessa questão realmente do inverno e das férias. Então, quanto mais doadoras nós tivermos, maior a nossa possibilidade de oferecer esse leite para as crianças que estão internadas nas nossas UTIs neonatais da região. Então, você, mamãe, que está amamentando o seu filho, caso queira participar também desse processo, entre em contato com o Banco de Leite, como explica a Emilene Xavier, ela que é supervisora de enfermagem aqui do local. A mãe precisa estar amamentando, precisa ter um volume importante que possa oferecer para o seu bebê e que ainda sobre um pouquinho para que ela faça a captação desse leite. Então, ela pode, a partir do momento que ela se torne apta à doação, ela pode entrar em contato conosco pelo telefone 3901-3507, onde é realizado um cadastro, são verificadas algumas questões de exame, algumas questões de saúde dessa paciente, e aí, a partir de confirmado se está tudo ok, ela pode se tornar uma doadora. Nossa equipe vai até a residência, realiza orientação sobre a coleta, sobre o armazenamento desse leite, e semanalmente nós vamos até lá recolher o leite coletado para poder realizar todo o processo de armazenamento, de guarda e depois de oferta para as crianças internadas. De São José dos Campos, Pedro Coralha. E a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes assumiu hoje a administração do HMUT, o Hospital Municipal Universitário de Taubaté. A rescisão de contrato entre a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina e a Prefeitura de Taubaté foi publicada no Diário Oficial do município no começo da semana. A contratação do serviço tem valor total de mais de 112 milhões de reais. A crise na saúde de Taubaté se iniciou em julho do ano passado, quando a prefeitura atrasou repasses que eram destinados à Associação Paulista, que na época era a entidade responsável pela gestão do hospital. Devido à falta de recursos, os atendimentos foram paralisados e as cirurgias eletivas suspensas. Depois do intervalo, é hora do nosso quadro Tati no Campo, é daqui a pouco. Voltamos para falar sobre meio ambiente, sobre o agro. É hora do Tati no Campo. Cultivar temperos em casa tem se tornado uma prática cada vez mais popular. Ervas frescas como o manjericão, alecrim e a salsinha trazem benefícios para a saúde e um toque especial para qualquer receita. As mudas podem ser plantadas e cultivadas em espaços pequenos ou grandes, e cuidar dos temperos é mais simples do que parece. Uma alimentação mais saudável começa mesmo antes da preparação. Hortaliças e temperos orgânicos podem fazer toda a diferença na hora de cozinhar. Exemplo disso é o seu Gilmar, que faz questão de ter o seu plantio em casa. E de lá sai bastante coisa, viu? Sou nascido e criado na roça, né? Então eu sempre tive uma hortinha lá. Tem repolho, tem beterraba, rabanete, berinjela. Então tem de tudo um pouquinho lá. Se comprar em supermercado, por exemplo, as coisas vêm tudo já murchas, as coisas já meio que vencido, né? Então lá não, lá a gente pega e colhe tudo na hora lá. E para ajudar nessa empreitada de fazer o plantio em casa, o Alex tem uma banca em São José dos Campos especializada em mudas. São dezenas de chás, temperos e hortaliças prontinhos para serem cuidados e enriquecerem a alimentação diária. 15 irmãos, eu sou o 13º, tudo mexendo com frutíferas, hortaliça e terra vegetal. A gente veio de caminhão, né? Veio parando, parava aqui, parava ali. Até um certo dia eu parei aqui, não saí mais, desde de 95. A gente chegou aqui vendendo frutíferas, terra vegetal, hortaliça, aí em seguida veio
a gente vai ampliando, vem um vaso, vem os chás, os temperos. A gente faz a mistura, né? Terra com esterco, mistura, faz o preparo, põe no saquinho e vai fazendo o transplante. Você faz um transplante hoje, leva amanhã e vai trazendo aos poucos. Eu adoro mexer com planta. Eu respiro planta. Eu adoro planta. É cultivar, é plantar, é servir o próximo com qualidade boa. E se você se animou com a ideia de ter a própria horta, que tal algumas dicas para começar? E é claro que para cultivar as suas plantinhas em casa tem que ter alguns cuidados. Eu vou conversar com a Alex, que já tem vivência disso, porque ela é filha do Alex, mas que isso também é bióloga. Alex, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que mais sai, o que as pessoas mais procuram e qual que é a diferença, né, do orgânico para o industrializado na hora de cozinhar. Qual a diferença que pode causar na alimentação, por exemplo? Bom, o que a pessoa mais procura mesmo é os temperos, né? Hoje em dia não tem como você ter ali uma hortinha pertinho na hora de cozinhar, você colher tudo ali fresco. Eu acho que essa é a principal, assim, diferença do industrializado. É um negócio que você cultivou, tá ali fresco, você sabe. Fora o sentimento também que carrega, né? Você ter ali desenvolvido tudo aquilo e poder usar tudo ali, fazer aquela comidinha bem especial. Bom, os temperos, assim, é o bom deles que você pode cultivar tanto no chão quanto num vasinho. Até em garrafa PET, a gente tem aqui clientes também que procuram e plantam tudo em garrafa PET, faz um jardinzinho assim. Então não tem muito segredo, o principal é água e uma terra boa, um adubo, algum esterco, alguma coisa assim que o pessoal procura muito por ser, né, uma coisa mais orgânica e tudo mais. É o principal para você ter uma horta assim bem feita, bem cuidada e muito funcional. Cuidado com a água é muito importante, mas geralmente a gente não sabe a medida da água certinha. Você pode mostrar pra gente mais ou menos como que funciona? Como que eu sei se a planta tá precisando de água, por exemplo? Vou pegar aqui de exemplo esse vasinho aqui de manjericão. Manjericão, isso aqui? Isso, esse aqui é um vasinho de manjericão. O pessoal procura bastante também, um tempero muito gostoso, principalmente para pizza. O pessoal adora. Ele assim, ó, a terra, você pôs o dedo aqui na terra. Se a terra estiver úmida, significa que está muito bem. Ele está com uma quantidade boa de água, você não precisa, porque o excesso de água também é perigoso, você pode acabar matando a planta encharcada. Então assim, colocou o dedo, viu que a terra está úmida, tranquilo, sua planta vai bem. Agora, se a terra está seca, atenção com a água, que você pode estar matando ela, falta d'água, porque sem água ninguém sobrevive, né? E aí é uma vez por dia, mais ou menos, ou mais de uma vez por dia eu tenho que ficar de olho? No geral, as plantas são uma vez por dia, o que a regra, assim, geral. Esse é o coentro, muito parecido com a salsinha, né? Mas ele já requer menos água. Ele com muita água ele acaba melando, apodrecendo. É uma hortaliça, assim, um tempero que você já tem que tomar mais cuidado em relação à água. Se eu quisesse começar uma horta lá na minha casa, o que você me aconselharia começar plantando? Bom, tempero, um cheiro verde, uma salsinha, uma cebolinha, o coentro, o manjericão e o alecrim. São assim o que o pessoal gosta bastante. E depois, se quer uma folhagem, uma salada de folhagem, é uma couve, um alface, que tem várias variedades, também são os principais, assim, o que mais sai. E é claro que para iniciar uma plantação precisa ter amor pela terra e pela natureza. Assim fica fácil de celebrar e entender o significado de cada mudinha que floresce. É muito gratificante você plantar e colher. Só quem gosta mesmo que sabe. Você ir colher igual eu plantei uma erva balieira. Eu tomo um chá de erva balieira, é bom pra caramba pra circulação. Você faz uma salada de alface, couve, não é só plantar e deixar. Você plantar e deixar não vai colher. Você tem que plantar, olhar e cuidar. Para ter uma horta a gente tem que ter tempo, né? Pelo menos um tempinho, 1 hora, 2 horas por dia. Regar e estercar bem, né? Então, e sempre tem umas coisinhas na hora, só ir lá e pegar. Ai, que delícia! Mexer com a terra é uma terapia. E você de casa gostou da reportagem? Então participe com a gente, mande a sua sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 12997524005.
Nesta sexta-feira, o dia amanhece com temperaturas mais baixas, mas durante a tarde, em algumas cidades da região, as temperaturas podem bater os 28 graus. A umidade relativa do ar permanece também bastante alta. Vamos ver como ficam as temperaturas, então, em toda a nossa região. Em São José dos Campos, a máxima de 28 graus e a mínima de 10. Em Pindamonhangaba, não muda muito, a máxima de 28 e a mínima de 12. Em São Sebastião, o dia começa com algumas nuvens, mas vai ter sol, a máxima de 27 e a mínima de 11 graus. E Santo Antônio do Pinhal, na nossa Serra da Mantiqueira, a máxima de 24 e a mínima de 12. Vamos para o intervalo e a gente volta já. E o Vale do Paraíba aumentou em 8% o consumo de energia no primeiro semestre desse ano. Segundo a EDP, empresa que distribui a energia na região, alguns fatores, como o calor intenso e o crescimento do comércio, podem estar associados ao consumo elevado. Dados da EDP desse primeiro semestre mostram que houve um aumento no consumo de energia de 8% se comparado com o ano passado. Parece pouco, mas essa energia já daria para alimentar uma cidade como São José dos Campos durante 2 meses. E é sobre isso que eu vou falar agora com Roberto Miranda, que é gestor aqui da EDP de São José dos Campos. Roberto, o que se deu esse aumento, de consumo de energia comparado com o ano passado para esse ano? Bom, esse impacto foi em razão das altas temperaturas, né? Em razão desse aquecimento ou temperaturas maiores do que o ano passado, gerou, né, esse aumento de consumo em razão de uma utilização maior dos aparelhos relacionados à refrigeração. E não só no consumo doméstico, mas no industrial também houve um aumento, né? Teve uma melhor performance, né, dos comércios e serviços, e isso também contribuiu para esse aumento. E agora a gente está no inverno e geralmente esse período do ano há um maior gasto de energia se comparado com o verão ou um menor gasto? Se comparado com o verão, o consumo é menor, mas se você comparar com o mesmo período do ano passado, as projeções remetem a ter um aumento de consumo também nesse período. Mas o que se dá esse aumento, essa diminuição do consumo de energia? Está muito relacionado à questão da temperatura, né? Porque mesmo no inverno, em temperaturas mais altas, você acaba consumindo mais, né? Tem um vilão aí que é o chuveiro no inverno, mas tem os outros equipamentos que levam a um consumo maior também. E quais são esses aparelhos que trazem o maior consumo de energia dentro das casas ou dentro das indústrias e que pode aumentar o consumo de energia e também o valor a ser pago durante o mês? Bom, o maior vilão aí, digamos assim, no verão é o ar-condicionado, então ele tem que ser um aparelho adequado, proporcional ao tamanho do cômodo que vai ser utilizado, usar só quando, né, tiver no local. Aí no inverno, prestar atenção no chuveiro, né? A geladeira também é um equipamento bastante importante, né, que eu tenho que abrir sabendo que eu vou tirar, não colocar alimentos quentes, não secar a roupa atrás da geladeira. Então acho que são os 3 aparelhos que causam maior impacto no aumento de consumo. A questão dos aquecedores, micro-ondas, chuveiros, eles tendem a aumentar muito o uso nesse período do ano que está mais frio, e quais os cuidados que as pessoas têm que ter na hora de usar esses equipamentos? Bom, chuveiro, usar por um menor período de tempo, se possível, a chave na posição verão, que só essa ação já economiza uns 30% desse aparelho. Acumular roupas, né? Passar todas as roupas de uma vez. Lavar roupas, lavar o máximo possível, a capacidade máxima da máquina. Usar bastante luz natural, né? Então são alguns cuidados que podem ajudar na queda do consumo. E agora, nesse período de inverno, comparado com o ano passado, a tendência é continuar aumentando o consumo de energia ou tende a dar uma baixada se comparado com o ano passado? As projeções levam que vai ter realmente um aumento se comparado ao mesmo período do ano passado. Então, pode ser que tenha um consumo menor do que o primeiro semestre desse ano, mas se comparado ao mesmo período do ano passado, deve ter um aumento. Muito obrigado pelas suas informações, Roberto. Então, já sabe, é importante ficar atento ao consumo de energia, aos aparelhos que ficam ligados aí na sua casa e lembrar sempre, né, que
o uso da energia precisa ser consciente. Daniel Barbosa, de São José dos Campos, para a TV Tati SBT. Moradores de Campos do Jordão foram surpreendidos por um suposto tremor de terra na cidade. Isso acabou até assustando e gerando bastante curiosidade em muita gente. Essa notícia você está vendo no nosso site, o thmais.com.br/vale. E para entender o que pode ter acontecido, o Bruno Colasso, do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, a USP, enviou um vídeo para a gente explicando o que foi esse suposto tremor. Olá, sou Bruno Colasso, sismólogo do Centro de Sismologia da USP, que ontem informou ter havido um sismo na região de Campos do Jordão, com magnitude 2.2, às 2 da tarde no horário local. Momentos depois, essa informação foi retirada do site devido à análise realizada com estações mais próximas que confirmaram não se tratar de um sismo, mas muito provavelmente da quebra de barreira de som por aviões militares. A gente não tem a confirmação da aeronáutica sobre esse voo, mas é mais provável que isso tenha acontecido, sabendo que tem unidades nessa região. Quando o avião quebra a barreira do som, uma onda de choque se forma e essa onda acaba chegando nas estações sismográficas que registram de uma forma bem parecida com um tremor de terra, mas estações mais próximas podem analisar uma assinatura dessas ondas diferentes, fazendo com que a gente descarte a hipótese de sismo natural. Então, o que as pessoas sentiram na região não foi um tremor natural. Que coisa, né, gente? É de assustar qualquer um mesmo. Bom, o Jornal da TV Tati de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com mais notícias no SBT Brasil. Tchau, tchau e até amanhã.